Don't you honestly? They'll mislead you with a lie. And who am I to judge you? Oi gente, vamos agora para mais uma aula de cálculo estequiométrico. Bem, o cálculo estequiométrico, a gente já sabe, é o cálculo das quantidades dos reagentes e dos produtos de uma reação química. Bem, até agora nós só vimos o seguinte, que X moléculas reagem com Y moléculas, ou X mols reagem com Y mols. Porém, as quantidades podem ser medidas em moléculas, em mols, como nós já vimos, pode ser medida em gramas, pode ser medido o volume delas. Bem, então existem várias maneiras de você expressar a quantidade de moléculas. É isso que a gente vai observar, que em cada exercício de cálculo estequiométrico, eu vou apresentar a quantidade numa certa unidade. Tá bom? Então vejamos. Na lição de hoje, por exemplo, a gente só vai trabalhar com mols e com massa, quer dizer, a quantidade expressa em mols ou a quantidade expressa em gramas. Vamos ver o primeiro exemplo? The honesty is too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold. O primeiro exemplo diz assim, considere a seguinte reação, 2H2 mais O2 vai dar 2H2O. Então, 2 hidrogênios mais oxigênio vai dar 2 águas. Bem, a primeira coisa que você tem que aprender é ler a equação. Ali está escrito 2 moléculas de hidrogênio mais 1 molécula de O2. Vão produzir 2 moléculas de água. Ou você trabalha em moléculas ou trabalha em mols. Tá bom. Agora a pergunta qual é? A pergunta é a seguinte. Qual será a massa de água formada quando 10 mols de hidrogênio reagem com oxigênio completamente? Bem, então agora a pergunta é a seguinte, quanto de água se formou, mas eu quero saber a massa. E quanto que eu tinha de hidrogênio? 10 mols. Então vamos armar assim, o esquema de resolução do cálculo estequiométrico. Primeira coisa que você faz é escrever a reação. Coloca 2 linhas. E embaixo de cada substância você coloca o coeficiente. Então, por exemplo, 2H2. Então você vai escrever assim, 2 mols, porque aquele coeficiente ou expressa em mol ou expressa em número de moléculas. Bem, aí vai produzir quanto? 2 águas, 2H2O. Então quer dizer que vai dar 2 mols de água. Então os coeficientes devem ser entendidos como sendo a proporção em número de mols. Tudo bem. Agora a pergunta é a seguinte, ele quer saber se você tiver 10 mols de hidrogênio, quanto de água será produzido? Será produzido X mols. Em princípio, eu vou trabalhar só em mols. Depois que eu achar em mols, eu passo para gramas. Então, por exemplo, vou fazer uma regra de 3. Se 2 mols de hidrogênio estão para 2 mols de água, então 10 mols de hidrogênio estão para X mols de água. Fazendo a regra de 3, X vai ser igual a 10 vezes 2, dividido por 2, que vai ser igual a 10 mols. Conclusão, vamos obter 10 mols de água. Mas a pergunta era para saber a massa. Bom, tudo bem, agora já sei que são 10 mols. Vamos calcular quanto equivale 1 mol de água. Pelas massas atômicas, a gente vai ter o seguinte, a fórmula é H2O. Então, o hidrogênio pesa 1 vezes 2, porque é H2, né? Mais, o oxigênio pesa 16, só tem 1, então é 16 mesmo. Vai somar, vai dar 18 gramas por mol. Isso quer dizer que cada mol vale 18 gramas. Bom, então agora é só fazer a última conta. Se 18 gramas corresponde a 1 mol, então X gramas vão corresponder a 10 mols. X vai ser igual a, faz a regra de 3, 18 vezes 10 dividido por 1 vai ser igual a 180 gramas. Lógico que quanto maior a sua habilidade matemática, mais rapidamente você chega com o resultado. Na hora que você viu 10 mols, se cada mol é 18, então vai dar 180 gramas. Uma pequena observação é com relação ao oxigênio, a respeito do oxigênio. Não foi feito nenhum cálculo a respeito do oxigênio, é porque não foi perguntado nada. Mas é lógico que deve ter uma quantidade suficiente para que a reação ocorra. Mas quando não é perguntado, a gente também não calcula para não perder tempo. Vamos ver agora o exemplo 2. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. Exemplo 2 fala assim,
Qual a massa de amônia NH3? Produzida quando 30 gramas de hidrogênio se combinam completamente com nitrogênio. E foi dado a massa molar. Nitrogênio pesa 14, o H pesa 1. E a reação química também. A reação química é 1N2 mais 3H2 vai dar 2NH3. Até aí, beleza. Então agora vamos armar o esquema do problema. Você tem a equação, coloca duas linhas embaixo. Na primeira linha é a linha dos coeficientes. Então, a reação tem os seguintes coeficientes: 1N2, 3H2 e 2NH3. Embaixo do hidrogênio, você vai escrever 3 mols, porque sempre os coeficientes dão a proporção em mol. Embaixo da amônia, você vai escrever 2 mols. Depois, na segunda linha, que é a linha do problema, onde você vai colocar o X, aí você vai escrever assim. Embaixo do hidrogênio, você vai escrever 30 gramas. Embaixo da amônia, você vai escrever X gramas, porque a pergunta é qual a massa de amônia. Mas tem um pequeno problema, porque a primeira linha está em mol, a segunda linha está em gramas, então vamos fazer o seguinte: ou você passa tudo para mol, ou você passa tudo para grama. Nesse exercício, eu vou trabalhar só em gramas. Então, o que eu tenho que fazer? Trocar a palavra mol pela massa correspondente. Então, vejamos. Hidrogênio, quanto é que pesa o hidrogênio? O hidrogênio pesa 1 vezes 2 vai dar 2 gramas. 2 gramas por mol. Ou seja, onde tiver a palavra mol, você vai colocar 2 gramas para o hidrogênio, lógico. E quanto é que pesa a amônia? A amônia é NH3. O N pesa 14 vezes 1, que só tem um N. Mais, o hidrogênio pesa 1 vezes 3, porque são 3 hidrogênios. Vai somar, vai dar 17 gramas por mol. Quer dizer que cada mol da amônia equivale a uma massa de 17 gramas. Então, no lugar da palavra mol, debaixo da equação, você vai escrever assim, debaixo da amônia, né? Vai escrever assim, 2 vezes 17 gramas, porque vai produzir 2 mols. 2 mols quer dizer 2 vezes 17 gramas. Então, agora está montada a regra de 3, porque se você tem assim, para o caso do hidrogênio, 3 vezes 2 gramas estão para 2 vezes 17 gramas. Então, 30 está para X. Aí faz a regrinha de 3, multiplica em cruz, vai ficar 30 vezes 2 vezes 17 dividido por 3 vezes 2. Faz esse monte de conta, vai ser igual a 170 gramas. Tudo bem? O que eu queria chamar a atenção de vocês é que no cálculo estequiométrico você pode usar qualquer unidade, mas você deve fazer a conversão adequada. Então, se assim, são 2 mols, então você vai calcular qual é a massa de 2 mols, se o problema se referir à massa. O que você deve ter em mente é assim, a unidade que você escrever na primeira linha deverá usar na segunda linha. Se você quiser trabalhar em mols, a segunda linha tem que estar em mols. Se você quiser trabalhar em gramas, pode. É só você trocar a palavra mol pela massa correspondente. Tudo bem? Agora eu acho que vocês deverão fazer alguns exercícios para poder dominar bem esse assunto. Tá bom? Still trapped within my youth. At times I'd like to break you and drive you to